bolinhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Balões de diálogos nas cores verde e vermelho compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, Elas Pautam. Olá, Mulheres na política. Bem-vindo ao Elas Pautam. Quem já ouviu falar do direito ao cuidado? Regina Assunção, Esse cuidado apresentadora. É relativo ao apoio às mais diversas tarefas do cotidiano a pessoas com diferentes graus de autonomia ou de dependência. Essa é uma preocupação recente para uma atividade antiga que a cada dia recai mais sobre as famílias e principalmente sobre as mulheres. O assunto foi até tema de redação do Enem. Esse direito ainda não é garantido para todos e, com uma sociedade em que o envelhecimento está aumentando mais rapidamente, surgem ações para melhorar a vida tanto de quem precisa, como os idosos, pessoas com deficiência, quanto do profissional que oferta os cuidados. E como valorizar esse tipo de trabalho quando ele é remunerado? Quais os desafios para a construção de uma política nacional de cuidados? Esses e outros questionamentos nós vamos discutir aqui no Elas Pautam com uma parlamentar que está trazendo o tema para o Congresso, com a criação da Frente Parlamentar do Cuidado. É a deputada e assistente social Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro. Também convidamos uma especialista que está à frente de uma iniciativa inédita na gestão do governo federal. É a criação da Secretaria Nacional de Cuidados. A entrevistada é a secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, é a secretária Laís Abramo. Bem-vindas, muito obrigada por atenderem ao nosso convite e debater esse tema que realmente não é nada novo, mas que é pouco discutido, principalmente em nível de governos, não é isso? Bom, deputada Talíria, eu gostaria de começar por a senhora, que tem especialização na área de serviço social, para primeiro esclarecer para a gente o que é esse cuidado que pode estar agora numa legislação. Política de cuidado e apoio. Olá para todo mundo, secretária. Eu acho fundamental a gente trazer esse tema para o centro da discussão pública. Todo mundo precisa de algum cuidado ao longo da vida. Todo mundo vai ser nasce bebê, é uma criança, pode envelhecer, fica doente ao longo da vida. As pessoas com deficiência precisam de cuidados ainda maiores. E isso precisa ser entendido, esse direito ao cuidado, como um direito humano. E, ao mesmo tempo, para que se garanta esse direito ao cuidado como direito humano, também tem que ser entendido como o papel do Estado ofertar esse cuidado. Então, tem essa dimensão de garantir que as pessoas sejam cuidadas, isso é garantir o bem viver das pessoas e, ao mesmo tempo, também cuidar de quem cuida. Então, a gente tem a dimensão de valorizar as profissões do cuidado, que, infelizmente, ainda são profissões muito desvalorizadas, e também refletir sobre o cuidado não remunerado, sobre a oferta do cuidado não remunerado. A gente está falando de mães que estão, muitas vezes, cuidando do bebê, cuidando de uma pessoa com deficiência, cuidando de uma pessoa mais velha no seu lar. Talíria Petroni, PSOL Rio de Janeiro. Essa oferta de cuidado não remunerado, ela não é quantificada, não é nem vista, não é valorizada, não conta para a economia brasileira. E para terminar, e para a gente poder trocar, a gente não consegue pensar no funcionamento da vida produtiva, digamos assim, sem o trabalho do cuidado. Então, para os parlamentares estarem ali com seus ternos passados, as suas barrigas cheias, com a vida funcionando, há todo um trabalho invisibilizado e muitas vezes não remunerado para a vida acontecer. Então, é fundamental que a gente se encarregue, enquanto poder público, da tarefa de ofertar cuidado e de cuidar de quem cuida também. Política de cuidado e apoio. Sim, secretária, é até bom a gente lembrar que é uma iniciativa inédita de governo federal, pensar no cuidado, e ainda mais que, como a deputada falou, a gente pensa sempre no cuidado não remunerado, né? Mesmo as profissões que já existem hoje, elas não são devidamente valorizadas. Como é que o governo vai tratar? Quais são os princípios fundamentais que podem estar numa política nacional? Então, é verdade que é a primeira vez que o governo federal, o governo brasileiro, pensa nessa ideia da criação de uma política nacional de cuidados integrada.
É a primeira vez, é uma iniciativa do governo do presidente Lula, que criou essa Secretaria de Políticas de Cuidado e Família no MDS, criou também a Secretaria de Autonomia Econômica e Políticas de Cuidado no Ministério das Mulheres. Laís Abramo, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Absolutamente com o que a deputada Thalíria Petroni acabou de falar. Concordo exatamente com a abordagem que ela colocou. Mas a gente tem que pensar que é verdade que pode aparecer como um problema novo, mas é uma questão política de histórica, cuidado e apoio. Antiga. E a gente tem que pensar que existem políticas de cuidado no Brasil hoje. As creches, a educação infantil, né? A questão dos centros-dias para pessoas idosas e pessoas com deficiência, isso existe. E a reivindicação das creches é uma reivindicação muito antiga do movimento de mulheres do Brasil. Mas é a primeira vez que se está pensando numa política integrada. A gente está olhando também experiências de outros países da América Latina que vêm nessa caminhada na última década. O Uruguai é um país pioneiro na construção de um sistema nacional integrado de cuidados, mas no caso do Brasil é a primeira vez. E se a gente pode, foi criado um grupo de trabalho interministerial, composto por diversos ministérios, porque essa discussão está sendo coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Mulheres, mas tem que ser feita junto com saúde, educação, trabalho, previdência, direitos humanos, igualdade racial, povos indígenas, né? Para se pensar numa política integrada. E se eu fosse resumir, muito resumidamente, quais são os pontos principais dessa política, a grande questão é promover uma reorganização dessa organização social dos cuidados que existe hoje, que é injusta e desigual, porque ela está apoiada muito no trabalho não remunerado das mulheres no interior das famílias, que é isso que a redação do Enem chamou a atenção. Qual é o desafio para visibilizar esse trabalho que milhões de mulheres brasileiras, e mais as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres que vivem na zona rural, as mulheres que vivem na periferia das grandes cidades, que têm menos acesso a serviços de cuidado, desempenham todos os dias para garantir exatamente o que a deputada falou. Sem isso, não apenas o bebê ou a pessoa idosa não é bem cuidada, mas a sociedade não funciona. As instituições não funcionam, a economia não funciona. Então, a gente quer reorganizar essa organização que é injusta, né? Promovendo a corresponsabilização do trabalho de cuidado entre homens e mulheres dentro das famílias e entre a família, a comunidade, o Estado e as empresas. Os pontos principais são, primeiro, garantir o direito ao cuidado a todas as pessoas que dele necessitem, garantir um trabalho decente a todas as trabalhadoras e trabalhadores remunerados do cuidado, reconhecer, valorizar e redistribuir esse trabalho de cuidados não remunerado, que é feito pelas mulheres dentro das famílias, e tudo isso dando muita atenção às desigualdades estruturais que caracterizam a sociedade brasileira. A de gênero é a primeira e evidente, mas também são as desigualdades de classe, de raça, de etnia, de território. O trabalho de cuidados no Brasil, ele não é só feminizado, ele é altamente racializado. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Está discutindo na elaboração dessa política. Bem lembrado pela secretária, eu queria até abordar com a senhora que eu estava lendo sobre alguns dados política mostrando de cuidado o e tempo apoio durante a semana que é gasto por uma mulher ou por um homem com o cuidado dos familiares, das coisas da casa. E pelos dados mostrava que 20 horas semanais a mulher costuma utilizar só com o cuidado, enquanto os homens são só 10 horas, ou seja, metade do tempo. E agora que a gente está vendo que já tem mais uma consciência, que os homens começam a dizer que estão ajudando, né? E em vez de estarem participando, realmente dividindo. Como uma política pode chegar dentro de casa para poder realmente fazer com que sejam divididas essas tarefas? Acho que essa ideia de ajudar, né, é uma ideia clássica, né? As pessoas convivem dentro de uma casa, comem, né, dormem, tomam banho. Thalíria Petroni. Então, todas elas deveriam também ser responsabilizadas pela logística dentro do lar. Mas, infelizmente, não é assim. Além desse dado que você trouxe, pensar, por exemplo, que 47% das mães de crianças de 0 a 5 anos estão fora do mercado de trabalho, o que significa o impacto profundo disso?
sinceramente, para a democracia brasileira. Política de cuidado e apoio. Que vai estar mais precarizada. Muitas vezes ela é chefe de família, faz um bico para conseguir... Trabalha como diarista, muitas vezes, e acaba não contabilizando, que esse é um desafio que a gente tem também de garantir os direitos trabalhistas plenos para profissões do cuidado. Mas então você acaba, ela vai trabalhar como muitas vezes doméstica na casa de alguém, num dia, na casa de outra pessoa no outro dia, chega em casa, vai fazer a marmita, vai passar muitas vezes a roupa do marido, e se não tiver um companheiro, vai cuidar dos filhos. Veja, como está a saúde mental dessa mulher? Como está a vida dessa mulher? Qual a possibilidade dessa mulher participar da vida pública? Eu não estou falando de existir enquanto um indivíduo pleno. Então, é fundamental redistribuir esse trabalho doméstico. Mas acho que mais do que isso, eu acho que é fundamental também que a gente crie estratégias, não sei se a secretária concorda, de quantificar esse trabalho doméstico, só o Rio de Janeiro. Há projetos que tramitam, por exemplo... Política de cuidado e apoio. Tratam de uma noção de que o trabalho reprodutivo, né, o trabalho em casa, ele seja contabilizado para a economia, porque ele é fundamental para o dito trabalho produtivo ocorrer. A gente tem um PL também, aos moldes do que foi aprovado na Argentina. Acho que a América Latina tem avançado um pouco em algumas questões, que garante, por exemplo, que mães que saiam do mercado de trabalho e que, por isso, muitas vezes não conseguem se aposentar ali na frente, tenham esse tempo contabilizado para fins de aposentadoria, porque é trabalho. Então, passa por algo que é básico, que é reconhecer que isso tudo que recai sobre as nossas costas é trabalho. Então, eu acho que tem um avanço muito grande no governo federal de trazer essa perspectiva da construção de uma política, de um programa nacional de cuidados. E, de alguma maneira, isso vai estimular a gente ter campanhas para poder ter essa redivisão dentro das famílias, mas mais do que isso, também ter um compartilhamento com o Estado. Para terminar, assim, no plano das cidades, a gente precisa pensar em como a cidade se adapta para compartilhar cuidado. Lavanderias públicas, creche integral. A gente sabe que creche tem um aspecto pedagógico, essa é uma luta grande para os profissionais de educação, mas é também um espaço de cuidado. Como a gente pensa, por exemplo, num espaço noturno, que seja creche noturno ou um espaço de cuidado quando as mães precisarem trabalhar de noite, faz o quê? Então, é preciso a cidade se preparar também para, em termos de política pública, compartilhar esse cuidado, além dele ser redistribuído em quem mora na casa, que isso é o básico, né? Deveria ser o básico, né? Bom, secretária Laís, eu queria que a senhora falasse um pouco também, porque o Ministério já se reuniu com representantes de países do Mercosul, que outras experiências podem ser trazidas para a política brasileira do cuidado. Então, política de cuidado e apoio. Desde o início dessa caminhada, né, desde que a Secretaria foi criada, dialogando muito com diversos países da América Latina que estão mais avançados do que nós nesse momento, devido a uma série de motivos, na construção das políticas de cuidado. Foi realizado um acontecimento muito importante, que foi o primeiro seminário sobre cuidados no Mercosul, no contexto da presidência pro tempore do Brasil, do Mercosul, no contexto da reunião de ministros, ministras e altas autoridades de desenvolvimento social. Laís Abramo, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Porque é um espaço de troca de experiências, é um espaço onde a gente aprende muito, porque a gente considera isso, é função nossa também, desse grupo de trabalho interministerial, fazer um diagnóstico das necessidades de cuidado. É isso. A quantidade de mães, de mulheres jovens, política que não de podem ir ao apoio. mercado de trabalho, não podem, portanto, exercer os seus direitos, gerar renda, contribuir para o desenvolvimento do país, porque não tem um serviço de cuidado, porque não tem a creche. Um debate econômico, inclusive, também. Totalmente econômico, né? Como diz o ministro Wellington Dias, isso é um tema de desenvolvimento social e econômico em termos gerais. Então, uma necessidade de cuidado. O que acontece com a população que está envelhecendo rapidamente? E é um envelhecimento que se feminiza. São muitas mulheres idosas
que precisam elas de cuidado, mas continuam sendo cuidadoras, ou do seu companheiro, ou dos seus netos, para que as suas filhas possam sair para o mercado de trabalho. É o círculo intergeracional feminino de cuidado, né? Então a gente tem que fazer esse diagnóstico. E tem que também fazer um diagnóstico da oferta, do que já existe, e ver quais são os pontos vazios. E nesse sentido, a experiência dos outros países da América Latina, do Mercosul, eles são muito úteis, porque a gente tem ideias muito interessantes de coisas que estão sendo feitas, né? Então, por exemplo, que outra forma, a deputada Thalíria falou de questões-chave aqui, né? A garantia dos direitos das trabalhadoras domésticas, né? A questão das licenças. A gente diz que um dos aspectos fundamentais da política de cuidado são os tempos para cuidar. Né? Então, licença maternidade, nós temos uma licença maternidade de 4 meses, ela é suficiente? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que tem que haver aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. As servidoras públicas têm, né? Mas o setor privado não tem. E os milhões de mulheres que estão na informalidade. Então, a questão da licença maternidade, a licença paternidade de 5 dias, para que serve? Claro, melhor que nada, mas isso não é suficiente. Licença parental. A licença parental. Então, são uma série de questões, muitas delas, vários projetos de lei ou iniciativas dentro da Câmara, que a gente acha que são fundamentais para ter esse marco normativo, né, e garantir esse acesso ao cuidado. A questão que a deputada falou também, de contabilizar, né, porque a gente diz que o cuidado é um trabalho. É um trabalho de produção de bens e serviços cotidianamente. Vários países da América Latina, nós estamos, infelizmente, atrasados em várias coisas, né? Mas 10 países da América Latina hoje fazem essa contabilidade. Fazem essa contabilidade, uma questão que chama-se contas satélites ao sistema de contas nacionais, porque isso não está contabilizado no PIB. E sabe qual é o resultado? Nesses países, em média, esse trabalho, se a gente fosse dar um valor monetário a esse trabalho que é feito todos os dias por milhões de mulheres dentro das suas casas, chega a mais ou menos 20% do PIB. Na Costa Rica e no México, chega a mais de 25%. É mais do que o setor de petróleo no México, por exemplo, que é um país petroleiro. Existe um projeto da deputada Luiziane Lins, que tá aqui na Câmara, exatamente propondo a criação de um tipo de contabilidade como essa, que é fundamental justamente para visibilizar esse trabalho. Mexer com ele, secretária. Então, a gente está totalmente à disposição para discutir isso, inclusive mostrando a experiência dos outros países, né? E queria mesmo que a senhora falasse sobre essas propostas política que estão de aqui cuidado em e apoio na Câmara, não só esse, mas também tem um projeto da política nacional do cuidado. O que está incluído, o que o Congresso vai discutir, principalmente porque a senhora está arrebatando as pessoas para tratarem numa frente parlamentar sobre o cuidado, né? Eu acho que quase tudo que a gente conversou aqui, há matérias tramitando, né? A gente tem, por exemplo, pensando no nosso mandato, tem PL para instituir licença parental, estamos nos somando ao grupo de trabalho coordenado pela deputada Tabata Amaral para instituir para regulamentar a licença paternidade, aumentar a licença paternidade. Então, a gente tem o PL da deputada Luiziane para contabilizar no PIB esse trabalho invisibilizado, tão fundamental para a vida acontecer. E a frente, né? A frente, quando a gente pensou em protocolar a frente em defesa de uma política nacional de cuidados, foi para também ter aqui na casa um guarda-chuva que se somasse aos esforços do Executivo para ajudar na construção desse marco regulatório. Então, daqui a pouco deve chegar ou no Senado ou por aqui, mas que eu me lembro, deve começar pelo Senado, a construção desse plano, dessa política nacional de cuidados. Isso é fundamental para a gente avançar na democracia brasileira. Não está descolado do debate democrático. Eu acho que é isso que precisa ser a participação plena das mulheres. Onde quiserem, passa por compartilhar cuidado, seja em casa, mas passa também por uma corresponsabilização desse cuidado com as diferentes esferas do Estado brasileiro. Sim. Agora, secretária, passando para a parte do profissional, quem atua,
com o cuidado. A gente tem o SUS, a gente tem o SUAS, né, que trata da assistência social. De que forma essa política poderia privilegiar esses profissionais, porque muitos são contratados como empregados domésticos, empregada, principalmente a mulher, e tem um trabalho de cuidador. E salarialmente também não são reconhecidos. E também tem um outro fator, a dificuldade que as famílias têm de encontrar profissionais que atendam pessoas, por exemplo, com Alzheimer, que têm uma dependência realmente mais severa, que precise de um cuidador 24 horas por dia. Como é que isso pode ser tratado na política? Então, um dos eixos da política é esse, né? É garantir trabalho decente para todas as trabalhadoras e trabalhadores remunerados do cuidado. E nós incluímos aí as trabalhadoras domésticas, que historicamente são as que vêm fazendo isso, né? Ao longo da história do Brasil. Né? Existe Laís Abramo, Ministério do Desenvolvimento sobre e Assistência Social. O que seria hoje a força de trabalho do cuidado, 25% são as trabalhadoras domésticas, que na sua grande maioria são mulheres e mulheres negras. Né? Então, nós consideramos que sim, que nós temos que, dentro dessa força de trabalho de cuidado, está tudo o que você acabou de falar, as trabalhadoras do SUS, do SUAS, profissionais de enfermagem, cuidadores e cuidadoras de idosos, então, e de pessoas com deficiência, isso vai aumentar cada vez mais por causa do envelhecimento da população. Então, a questão de realmente garantir um trabalho decente, ou seja, o que se entende por trabalho decente nos termos da OIT, né? Um trabalho com direitos, com proteção social, com salários dignos e aonde se reconheça o valor desse trabalho. Porque o que a gente sempre discute, né? Por que uma trabalhadora doméstica ganha menos que um cuidador de um elefante no zoológico? Política de cuidado e apoio. Porque o trabalho é considerado desqualificado ou não qualificado, porque é visto como uma extensão dessa ideia de que é da natureza feminina cuidar. Né? Então a gente tem que dizer, não, isso aqui é um trabalho que exige uma qualificação, exige, e nós temos como parte da nossa política, isso foi feito no momento que a gente instalou o grupo de trabalho no dia 22 de maio, assinamos um protocolo de intenções, 7 ministérios com a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que envolve um processo de aumento da escolaridade, de qualificação profissional, de qualificação de maneira mais ampla e de acesso, porque os filhos das trabalhadoras domésticas não têm acesso à creche. Não tem um transporte que faz com que elas percam horas e horas se deslocando dentro das grandes cidades. Então, são esse tipo de coisas que eu acho que são fundamentais também. E aí também existem uma série de projetos de lei aqui dentro do Congresso, com os quais a gente está dialogando, né? Porque a gente acha que esse diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo é fundamental nessa construção, né? Bom, e também se depois, não sei se eu estou entrando, mas eu queria falar um pouquinho, se possível, da consulta pública que nós lançamos. Sim, Só a gente já está com o tempo quase encerrando, mas eu queria que a senhora falasse sim, da possibilidade de ter uma agilidade no Congresso para discutir esses projetos que estão em andamento, do trabalho da frente também. O Congresso é o Congresso, né? Mas eu acredito que esse seja um tema que tem ganhado cada vez mais a cena nacional. Internacionalmente já há um avanço significativo também na temática. E o que eu espero é que a gente consiga rapidamente as assinaturas dessa frente aqui na Câmara. Já há um diálogo grande com alguns ministérios que estão colaborando. Talíria Petroni, PSOL Rio de Janeiro. O fortalecimento dessa pauta aqui. E para fechar, queria só trazer um aspecto que apareceu pouco aqui na minha fala, que é essa dimensão racial, que a secretária trouxe em algum momento. Veja, a maior parte das trabalhadoras entendidas como trabalhadoras do cuidado, no sentido mais amplo, de enfermeiras, técnicas de enfermagem, trabalhadoras domésticas, ou mesmo pedagogas, que são pedagogas, não são trabalhadoras do cuidado, veja, mas são lidas pela sociedade como trabalhadoras do cuidado. E quando você pensa em creche, por exemplo, elas exercem também o cuidado. A maior parte delas são negras. E o Brasil teve quase 4 séculos de escravidão. E um entendimento que esses corpos são corpos descartáveis.
No meu entendimento, a demora para as trabalhadoras domésticas, inclusive, conseguirem ter acesso a direitos trabalhistas básicos tem a ver com isso. E por isso é fundamental que a gente pense desde a aposentadoria especial, que tramita aqui proposta nesse sentido, a garantia mínima dos direitos dessas trabalhadoras que fazem a roda do mundo girar. Então, é isso. Tá certo. Bom, secretária Laís, como a senhora estava lembrando, a gente tem uma consulta pública que está aberta. Queria que a senhora falasse um pouquinho, que a gente já está encerrando o programa, você já tem sugestões, como é que está sendo? Vou falar bem rapidamente. Bom, falei da questão do grupo de trabalho interministerial, né? Então, isso é muito necessário, porque nós estamos justamente Laís Abramo, tentando Ministério do definir uma Desenvolvimento e posição Assistência no âmbito Social. do governo federal, com o diálogo com todos esses ministérios, né? Que são fundamentais na provisão do cuidado no Brasil. Mas nós consideramos que, evidentemente, qualquer política pública, para ser democrática, para ser, inclusive, eficiente, tem que contar com o debate da sociedade, com a participação social. Então, nós temos um plano de participação social que envolve rodas de escuta e diálogo com diversas populações. Fizemos isso na Marcha das Margaridas, na Marcha das Mulheres Indígenas, fizemos ontem uma reunião excelente com as centrais sindicais, tem uma série de outros com o Conselho Nacional da Pessoa Idosa, temos uma programação disso, mas temos também uma iniciativa que nós fizemos na segunda-feira passada, que é uma iniciativa vinculada ao Dia Internacional do Cuidado, que foi o lançamento do marco conceitual da política. Nós fechamos uma proposta de marco política conceitual de cuidado e no âmbito do apoio. GTI, lançamos para consulta pública e lançamos também um questionário, um formulário simples para que as pessoas possam dizer o que elas entendem por cuidado e quais são as suas necessidades do cuidado e como elas veem os serviços de cuidado. Essas duas na verdade, são duas partes de uma mesma consulta pública, estão no ar, no Participa Mais Brasil, e essa consulta está aberta até o dia 15 de dezembro. Então, a gente espera que haja muita participação para a gente poder realmente construir uma política que atenda à diversidade da população brasileira e às diversas concepções de cuidado também que existem na sociedade brasileira. Bom, muito obrigada por a gente poder discutir aqui esse tema, que o Congresso está começando a participar também, dando com a frente parlamentar a sua contribuição e que o governo federal possa trabalhar junto e que a gente volte a discutir mais aqui também. Eu conversei sobre os desafios da Política Nacional de Cuidados com o apoio da deputada e assistente social Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e também com a secretária nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o MDS, a secretária Laís Abramo. Você pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara e também em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. A imagem se expande para o estúdio. Créditos na tela. Logo, Câmara dos Deputados, Brasília, novembro de 2023. Câmara.leg.br